Guerra comercial e tarifária. Como investir nesse cenário de alta volatilidade e incerteza? Vamos falar sobre isso hoje, Marcelo? Fala, Lucão. Tudo bem? Beleza? Sei que o investidor está ansioso para entender, né, o que ele faz. É tipo assim, né? Ó, um braço de ferro, né? China e Estados Unidos. Estamos acompanhando aí. Bate aqui, bate de lá, bate aqui, bate de lá. Mas como que isso será que afeta quem está nos assistindo, né, Lucas? Dólar, inflação. E é uma boa analogia, né? Porque esses dois players que você comentou, ninguém quer ceder, né, Marcelo? Então vai um escalonamento que parece até meio sem sentido para nós que estamos olhando de fora, mas a gente precisa encontrar o sentido, principalmente para saber o que fazer nesse momento, né? Até porque tarifas, elas têm um objetivo, tá? Então, assim, não estamos entrando no mérito se está certo ou errado, o ataque do Trump das tarifas. Até porque a nossa opinião não vai mudar a opinião de ninguém lá nos Estados Unidos, né, Marcelo? Exatamente. É realmente entender o que tá rolando. E como a gente fala bastante aqui, né, Lucas? A gente não sabe tudo que está se passando por lá, né? Então, o nosso objetivo aqui é transmitir para você qual que é o objetivo de tarifa. Será que isso aí pode dar certo? Por que pode dar certo? Por que tecnicamente tá ok, mas também não tá tão ok? Qual que é o impacto disso na inflação? Nas bolsas. Sim. E por aí vai, né? Então, o foco no bolso do consumidor, no bolso do investidor. Entender e se posicionar, né? Você já fez alguns ganchos aqui, vamos começar por eles, Marcelo? Bora lá. A gente já tá vendo esses impactos, né? Ou as perspectivas... Opa, peraí, calma. Vamos lá, Lucas. O pessoal tá meio ansioso aqui, né, Marcelo? Para você saber o que tá acontecendo nessa guerra tarifária, você precisa seguir o nosso canal. Deixar o like e mandar para os seus amigos que também gostam de entender sobre economia, mercados e investimentos. Inscreve no canal, ativa o sininho. De novo, nesse vídeo a gente vai explicar, você vai entender de uma vez por todas, por que os governos colocam tarifas um para os outros, né? E qual que é a consequência dessas tarifas na nossa economia, na economia dos Estados Unidos, nas economias globais, no teu bolso, na inflação e por aí vai. Show de bola. Marcelo, então vamos lá. Fazendo uma recapitulação, o Trump ele começou anunciando algumas tarifas até específicas, né, de setores, por exemplo, aço e alumínio, né, de importação. Depois ele trouxe ali na semana passada, né, até com uma listinha na conferência. Um tabloide, né? Inusitado, né? Parecia uma aula de física, matemática. De 1980, né? Com certeza eu não participei dessas aulas. E falando, né, quais seriam as tarifas para cada país, de acordo não apenas com as tarifas, né, mas do déficit comercial. Pô, isso assustou muita galera. Trump chamou o pessoal para dizer que ele foi procurado por outros países, né, por mais de 70 países, para negociação, mas ele deixou a China de fora dessa rodada de negociação e aumentou muito mais as tarifas. Quais são os impactos num cenário de... Porque assim, mesmo que ele fez esse congelamento por 90 dias, houve um aumento de tarifas. Ele congelou aquele aumento máximo que ele colocou na tabelinha da conferência que ele fez de entrevista. Ou seja, temos uma tarifa para todos os países e uma tarifa extremamente elevada para a China. Quais seriam os impactos a esperar? Primeiro, nos Estados Unidos e na China mesmo, né, que são os dois principais players ali afetados. Lucas, bom, acho que o impacto... não tem um outro caminho que não seja uma inflação de curto prazo. Tarifas, elas destroem valor, só que é uma destruição de valor pontual, né, Lucas? Não é algo que vai trazer uma super recessão, a não ser que a gente tenha uma quebra muito forte das cadeias globais. Mas, enfim, essa queda, essa alta de inflação pontual, né, esse impacto de valor que vai ter, então eu vou destruir valor. Vou destruir valor para quem? Para o consumidor, né, em termos de desvalorizar a moeda dele. Ou o cara vai pagar mais caro, ou ele vai ter que comprar menos daquele produto, né? Esse produto, ou ele vai continuar comprando nos Estados Unidos e Estados Unidos da China e vai ficar muito mais caro, ou isso vai ter que passar por um outro que a gente vai acabar falando aqui no meio do vídeo, mas passar por um outro canal e vai continuar sendo mais caro, porque toda vez que você passa por um outro lugar para vender para a China, os Estados Unidos manda para Taiwan, para depois Taiwan vender para a China, para a Indonésia, para depois a Indonésia vender para a China. Esses pedágios, né, eles vão encarecendo, né? Além de prejudicar logística e tudo mais. Então, tudo isso traz inflação. Tá, então inflação, você acha que o primeiro impacto imediato que a gente vai ver nas economias globais é a inflação? Esse é o impacto real, né, Lucas? Porque tem um impacto... Esse é o que o cara vê no bolso dele ali na hora de comprar um negócio no mercado, contratar nos próximos dias. É lógico que o mercado antecipa isso, né? E quando a gente está falando de inflação, a gente está falando do quê?
taxas de juros mais altas e também taxas de juros mais altas, bolsas em queda. Tá. Então, de modo geral, é isso. O que a gente deveria esperar, Marcelo, com relação à atividade econômica? Será que a gente pode ver uma recessão em breve aí nos países desenvolvidos? Aqui, quando a gente fala países desenvolvidos, a gente sabe que os principais afetados primariamente são Estados Unidos e China. Será que a gente deveria ver, né, uma recessão? Estados Unidos estava com uma previsão de crescimento do PIB acima de 2% para esse ano. Eu já vi casas, eu não lembro agora se foi o Goldman Sachs ou o JP Morgan, até me perdoem, pessoal, mas que estão projetando recessão para o final desse ano. Na China, eles estão com um cenário de deflação. Será que isso tudo vai fazer eles consumirem menos e negociarem menos e ter um problema de atividade econômica? E aí? Lucratividade das empresas? O que você Lucas, acha? eu acho que em algum momento eles vão conversar, né? O Trump e o Xi Jinping. Eles fizeram isso no passado. Então, não sei se, logicamente... Não foi tão agressiva a conversa, mas... Mas teve, assim, Sim. de tarifa aqui, não, tarifa ali, e de repente... vamos conversar e fazer as coisas andarem. Só que eu acho que o mais importante, Lucas, antes da gente entrar nessa seara, desculpa cortar a tua linha de raciocínio, a gente falar do que você acabou notando ali, que são os objetivos das tarifas. Tá? Com a linha aqui, tá, pessoal? Porque assim, Marcelo, vai ter recessão? Pode ser que tenha, pode ser que tenha deflação, inflação, coisas que são ruins para a economia, tá? Tudo que não é crescimento real é ruim para a economia. Entender o racional por trás das tarifas. Né? Por trás das tarifas, depois a gente volta, né? Porque claro, eu acho que eles vão acabar conversando e vai vir do racional. Então, existem 3 motivos de um governo tarifar o outro. Tá? Esses 3 motivos, os economistas, tá? Então, que vos falam, engenheiro de produção, os economistas falam que são os 3 R's, tá? Que é a renda, o revenue, a reciprocidade e a restrição, tá? E eu vou explicar cada uma desses 3 objetivos rapidamente aqui, mas vou passando a cada um que eu explicar, eu passo a bola para você você tirar a dúvida de quem está nos assistindo. Tá? Renda, Lucas. Vou taxar, o atual governo aqui do Brasil ameaçou taxar a blusinha da Shein. Da Shein, as brusinhas, né? As brusinhas da Shein, né? Ou da Shine, como vocês dizem. Isso é o que? Renda. O governo queria arrecadar mais. Falou, pô, legal, tá entrando bastante produto aqui no meu país de forma isenta, eu vou taxar esse negócio aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta já então. Eu sei que você vai entrar nas outras 2, mas vamos por partes. Será que os Estados Unidos, por ter um gasto público muito elevado, ele pode estar olhando para essa frente da renda também? Sim, com certeza, com certeza. É uma das frentes. Na verdade, a gente tem que... Nunca é uma só, né, Lucas? Porque sempre que eu te taxo, eu posso estar pegando mais renda, mas também sendo recíproco ao mesmo tempo e protegendo minha indústria. Né? Então, mas vamos lá. Com certeza o Trump ele quer arrumar, né, esse déficit comercial que os Estados Unidos têm. Então, os Estados Unidos ele compra muito mais dos outros países e paga muito mais impostos. Ele é mais consumidor do que produtor no mundo. Exatamente. Então, ele quer mudar isso e quer fortalecer a indústria dele interna. Então, o primeiro é a renda, e sim, eu acho que os Estados Unidos quer sim arrecadar mais, assim como a própria taxa das brusinhas queria arrecadar mais, mas não que não tivesse também um caráter protetivo aqui para a nossa indústria, para o nosso comércio. Sim, né? Um varejo local. Um varejo local, né? Exatamente. A gente vê isso muito aqui na prática, morando no interior. Então é isso. O primeiro é a renda. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá. Deixa eu só fazer um complemento, porque eu tenho visto também sobre isso da renda, né? O Trump ele tem no plano de governo dele também a redução de algumas tarifas internas, de impostos corporativos. Ele até fez isso no último mandato. Pode ser uma maneira dele fazer essa transição, né? Arrecado mais agora e depois eu arrecado menos em outras frentes e encontro equilíbrio. Se isso vai dar certo ou não, é eles que vão dizer pra gente, mas me parece que nesse R da renda encaixaria... No final das contas, Lucas, tarifa. Se vai dar certo ou não, do ângulo dos Estados Unidos, será que vai dar certo ou não para eles? Vai o que eles vão fazer com isso. Sim. Será que eles vão negociar bem com esses 70 países, depois negociar bem com a China? Não é trivial, né? Será que eles vão fortalecer de forma rápida a indústria deles para conseguir suprir essa falta, né, de produtos ali que eles vão ter? Um hiato de produto ali em algum tempo. Sim. Enfim.
Bom, com relação à renda, né, que você comentou, conta um pouquinho mais, então, qual que seria a perspectiva da tarifa do ponto de vista ali da renda? Arrecadar mais. Tá. O governo ter mais dinheiro. Desculpa, eu tinha anotado outra coisa aqui, perdão. Reciprocidade. A reciprocidade eu vou falar por último. E restrição, né? São os outros dois Eu vou falar primeiro da restrição, tá? Porque eu acho que a reciprocidade é o principal foco, como eu disse. São 3 objetivos das tarifas. Nunca é um só isolado, né? É difícil ter um só isolado, mas sempre tem um principal. Eu acho que o principal é a reciprocidade do Trump. Mas vamos falar de restrição. O que é restrição? Eu coloco uma tarifa para proteger minha indústria. Né? Eu tenho um exemplo prático, né, que eu contei para vocês. Quando eu trabalhei na Peram, a gente trabalhava... A Peram, para quem não sabe, é um braço da ArcelorMittal. A ArcelorMittal, ela pega bobina de aço inoxidável, exporta para a China. E a gente tinha uma indústria de... Eu trabalhava com tubo de aço inoxidável. Então, a gente comprava direto da fábrica, que era a mesma empresa, né, a preço de custo da fábrica, manufaturava esse tubo e vendia aqui no mercado local, certo? A própria siderúrgica vendia as bobinas para a China, né? A China ia lá, dias no mar, tal, transatlântico, container, logística, embarque, desembarque, logística. Manufaturava, fazia o tubo também de aço inoxidável e exportava aqui para o Brasil de volta. Esse tubo que a China exportava de volta aqui para o Brasil... Tinha que estar muito mais caro, né, Marcelo? Só que ele chegava pela metade do preço de custo de produção da Peram, que era onde eu trabalhava. Já comprando também a bobina a preço de custo. Então, o que o governo fez? Fizemos uns estudos de anti-dumping. Né? O que é o anti-dumping? Uma proteção. Então, eu vou proteger minha indústria local. Não vou deixar isso acontecer, vou taxar os tubos inoxidáveis ali ou outros itens de aço inoxidável da China. Certo. Então, esse é um objetivo de restrição, né? Vou proteger minha indústria. É lógico, restringe a importação porque torna ela inviável, né? Deixa de fazer sentido. Sim, e é lógico que no meio disso aí, né, disso tudo, você acaba arrecadando mais. Né? Acaba sendo uma consequência. Acaba sendo uma consequência. Não é toda a exportação que vai cessar de uma vez. Então... Sim. Entendi. E a última que a gente havia comentado era a reciprocidade, né? E a reciprocidade que é o que, Lucas? Você me cobra 10% de imposto, tá? Então acho justo eu cobrar 10% de você, certo? Essa é a reciprocidade. É fácil de entender. Foi isso que o Trump tentou fazer, Lucas? Não, ele deu um passo além na reciprocidade, né? Ele fez um estudo de equidade. Isso. Para fazer a análise de, poxa vida, quanto que eu estou pagando de tarifa para você, em valores até brutos, né? Nominais, monetários. E isso dá um X% em tarifas caso eu queira arrecadar a mesma coisa daí para cá. Né? Vamos fazer uma conta básica? Em tarifas diferentes. O que é a equidade? Você exporta um bi para você. Você exporta 100 para mim, tá? E eu exporto 200 para você. E a nossa taxa é recíproca. 10% de 10%. Né? Só que eu pago 20 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, né? A gente falou 10 bi. Não, a gente falou 100 e 200. Então 100, 20. Não tá. Você paga 20 aqui para mim na tarifa. Eu pago 20 para você e você me paga 10. Então o que eu falo assim, Lucas, é o seguinte, agora a partir de agora, a minha tarifa é 20 para você, porque eu quero que você me pague 20 também. Então você faz a equidade, você puxa a taxa para uma taxa diferente para ficar com a equidade monetária. Isso é uma certa inovação no mundo das tarifas globais aí que o Trump está trazendo. Né? Porque se você exporta mais é porque você precisa, né? E o justo é a reciprocidade. Mas daí que vai a minha opinião, que o Trump fez isso justamente assim para escancarar o tamanho da inequidade que tem. Ele vai tentar sugerir taxas buscando equidade, mas acho que vai cada vez convergir mais para reciprocidade ou até continuar em alguns países com a mesma tarifa que tinha antes. Por quê? Porque eu acho que ele quer chamar atenção para algo que não estava sendo chamado atenção. Né? Então, por muito tempo, os Estados Unidos financiou o mundo. Tá? Em troca disso, o mundo aceitou usar o dólar como a sua moeda. Exato. Financia da outra maneira, né? Isso. Só que, conforme vai aparecendo, tiramos a Rússia do sistema financeiro, mas continuam tradando em outras moedas com China, com Brasil, o próprio Bitcoin.
Então, uma hora talvez o dólar iria perder essa Um soberania. estoque de commodities maior, né? Às vezes você monta um estoque de petróleo maior, de ouro maior e utiliza isso nas transações também, né? Enfim. Então, assim, uma hora o dólar ia perder a soberania, eu poderia perder a soberania. E assim, isso não está acontecendo, tá, pessoal? Mas, claro que em certo nível tá. Em certo nível tá. Está sendo questionado, né? Isso, em certo nível tá acontecendo, né? Mas não é relevante ainda. Sim. Então, vamos lá. Ele decidiu falar assim, então, se uma hora eu vou perder talvez esse poder de ser a moeda global, já em certo nível já está acontecendo por baixo dos panos, então agora eu quero que essas tarifas também sejam justas. É isso. Eu gosto bastante da visão do Ray Dalio com relação a esses movimentos macro, né? Porque ele entende até a questão da geopolítica e ele fala uma frase que é muito legal, né? Que é assim, não é porque algo acontece uma vez no nosso ciclo de vida ou nenhuma que ela não é recorrente na história da economia e na história da humanidade. Então, ele fala muito disso, né? Da mudança, eu vou falar em inglês aqui porque é o termo que ele usa, né? Changing World Order, que seria a mudança da ordem mundial. Tem um livro jeito sobre que isso, as coisas, o tabuleiro, né? Exato. E o próprio Ray Dalio, eu vi essa semana uma entrevista dele, não sei se foi para Bloomberg, para CNBC, enfim, falando que o diagnóstico do Trump, né, de a gente não produz mais tanto para exportar para o mundo e acaba importando muito, consumindo do mundo, etc., né, esse diagnóstico, ele está correto. O Ray Dalio diverge com relação à maneira de lidar com isso, e as tarifas e tal. Mas é isso que você comentou, né? De que todo esse movimento do Trump, uma coisa é certa, ele está trazendo luz a essa questão. Se é da maneira correta ou não, é outro ponto, né? E não cabe a nós também dizer se está certo ou errado, porque o que cabe a nós aqui é olhar para a carteira dos clientes, como que impacta e o que fazer. Isso é importante também. Marcelo e Lucas, vocês estão preocupados? Não. Na verdade, ontem, quando eu vi a bolsa subindo tanto, eu confesso, a bolsa americana, principalmente, eu fiquei chateado. Podia dar uma oportunidade, né? De cair mais um pouco e a gente comprar, né? Porque assim, né? Olhando a longo prazo, eu vou dar a minha opinião aqui, acredito que seja a sua também, mas fica à vontade para complementar. Olhando a longo prazo, as principais empresas do mundo, elas são negociadas na bolsa americana. Vou dar um exemplo de uma que está sendo muito falada como uma prejudicada, né? A Nike. A Nike, ela tem uma boa parte da produção dela na Ásia. Então, está sendo colocado em questão, como que a Nike vai lidar com isso? Para citar uma, né? Outras. Apple vende celular no mundo inteiro. Essas empresas são negociadas na bolsa americana. A Apple encheu o avião de última hora, né? Para fugir de parte das tarifas. Né? Elas são negociadas na bolsa americana, mas são empresas globais e que vão fazer o que precisar ser feito para continuar sendo lucrativa. O que elas vão fazer, eu não sei, mas elas continuam sendo negociadas na bolsa americana. Então, a longo prazo, na minha visão, faz sentido ter um pouco dessas empresas na carteira. Se elas estiverem a um preço alto historicamente, a gente vai ter menos. Se elas caírem, abaixarem, a gente vai ter um pouco mais. Então, esses momentos, a gente precisa estar atento para capturar um pouco dessas oportunidades. Como a gente disse, é pontual, né, Lucas? E as cadeias, elas se reequilibram. Então, dá um exemplo prático também que eu citei aqui hoje no escritório, que é o seguinte, da própria Peran. Então, a gente fez o tal do antidumping, né, Lucas? Será que funcionou? Taxamos lá 200% o tubo inoxidável ali que vinha da China, itens inoxidáveis que vinham da China. E a gente fazia o acompanhamento, né, das exportações, tá? E também não só da China, mas também de outros países, de outros tigres asiáticos, né, como a geopolítica, a geografia e a economia denominam, né? O que aconteceu? As exportações da China diminuíram com o passar dos próximos meses, né? E a gente notou que também foi se aumentando as exportações de tubos de aço inoxidável de outros países para o Brasil. Países como Malásia, Indonésia, Taiwan, Índia, Vietnã, enfim, entre outros países. Ou seja, a economia, Lucas, ela se reorganiza. É o que você falou. A Nike ela vai aceitar ter prejuízo e falar, tudo bem, agora tem prejuízo. Não dá. A Nike talvez ela vai mandar o tênis dela para o México e seria bom se para fosse produzir Brasil. não sei aonde. Pode vir uma parte de produção aqui no Brasil. A gente tem ótimas empresas, tem a Adrastosa, né, que é a fábrica, não sei se ela é fábrica da, como é que chama? Não vou lembrar. Da nossa bolsa?
Track and Field, talvez? Não, que tem a marca Under Armour, que tem a ASICS. Tá. Esqueci o nome, eu tinha na carteira até esses dias. Vulcabras, boa. Vulcabras. Então a gente tem a própria Vulcabras aqui que a gente pode ser beneficiado, tá? Então isso que é interessante. Como é que... Vamos lá. Então, as cadeias vão se reorganizar. Que a gente não sabe como, mas a gente sabe que vão, porque não tem como aceitar o colapso, senão não vai acontecer. E assim, a gente precisa desse produto. É como eu expliquei de outra forma, que se você não entendeu essa mudança de exportação da China para a Índia, então eu vou explicar de outra forma. Você está no seu banheiro, tá o chuveiro e a água da pia ligada, certo? Bom, pensa que a tarifa é você... Tá os dois ligados, a água está correndo. Pensa que a tarifa eu vou fechar a torneira da pia. O que vai acontecer com o fluxo de água ali do chuveiro? Vai aumentar. Então, assim, essa pressão da cadeia... Estou inovando aqui, neologismo economês, tá? Mas essa pressão da cadeia de suprimentos, ela é muito mais forte do que qualquer outra restrição. Então, sim, a cadeia de suprimentos ela vai achar um outro caminho mais lógico, por isso chama logística, aqui da engenharia de produção, por isso chama logística, outro caminho mais lógico para fazer com que esses itens cheguem onde eles devem chegar de forma eficiente. Perfeito. Ou seja, se precisar fechar uma torneira aqui, mas fazer a água chegar por uma outra forma, vai chegar. E às vezes, né, na natureza é assim, às vezes você não tinha um cano aberto, né, então você tá aqui escorrendo uma água, você vem aqui, faz uma barreira aqui, começa a criar um canalzinho para lá que não existia antes. A gente já viu isso acontecer, brincando com água na terra de crianças, aí, etc. Então, no final das contas, pensando nisso, que canais que não existiam podem ser ligados, né? E que precisa se rearranjar, voltamos a falar aí que talvez o Brasil mercados que eram ineficientes podem passar a se tornar eficientes. Que não eram tão atrativos, sei lá, como produzir no Brasil, não é tão atrativo quanto produzir na China. Só que na China tem uma baita taxação. Por que será que eu não produzo um pouquinho no Brasil agora? Então o Brasil, sim, pode ser um dos grandes beneficiados aí dessa política macroeconômica, até porque a nossa taxa ficou meio pequenininha e ele já cancelou. A gente acaba importando mais, né, dos Estados Unidos do que exportando, que é um fator raro aí. Mas enfim, esse assunto a gente pode ficar umas 2 horas aqui conversando, Marcelo. Vamos... Último ponto. A gente mais ou menos falou disso já, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Nesse cenário, o que o investidor deveria olhar e como que ele deveria se comportar? Quais são os seus dedos Lucas, de prosa aí com relação a isso? Primeiro, eu acho que se desesperar não é o caminho, né? Como a gente já disse aqui, 2 investidores profissionais não estamos desesperados, até porque se você está desesperado, tem alguma coisa de errado com a tua carteira de investimentos. Então, chato, às vezes parte do nosso vídeo acaba sendo chato porque a gente sempre fala de diversificação, né? Pô, mas vocês só falam de diversificação? Não, mas diversificação é a mãe das estratégias, né? Então, não deixe os ovos só numa cesta. Então, você precisa ter as Big Tech dos Estados Unidos, empresas resilientes como Coca-Cola, Nike, Apple, que possam precisar reorganizar sua cadeia produtiva de suprimentos. Que são necessárias para a vida das pessoas. Podem ser impactadas pontualmente, mas depois, com certeza, elas vão retomar o valor que elas perderam em algum momento. Então, não desesperar, ter uma carteira diversificada. E em momentos de incerteza geopolítica, se você tem muito risco na carteira, busque os ativos mais tradicionais, dólar, ouro. Se você está no Brasil também, uma renda fixa. Não fica apostando em pré-fixado, né? Nós mesmos, né, Lucas, a gente não acaba com a nossa reputação apostando em pré-fixado ou IPCA+, né? A gente diversifica. Tem um pouco na carteira, mas dentro do perfil. Do perfil, da análise, né? Então... Se eu puder complementar, eu diria isso, assim, se você é um cliente, por exemplo, um investidor moderado, cara, um investidor moderado, ele não deveria uma hora ter 60% de bolsa, outra hora 10%. Isso. Ele vai ter mais ou menos um padrão para seguir. É de 10 para 15? Tudo bem. De 10 para 8? Tudo bem. Mas você vai calibrando isso dentro do seu perfil. Por exemplo, e aqui eu vou usar um exemplo real da Bolsa Americana para a gente não ficar viajando em outros mercados. Se você tinha 5% da sua carteira em Bolsa Americana
e ela caiu 20%, tudo bem, pode ser que de imediato você não faça nada, mas se essa queda ela continuou por mais um tempo, o que era 5 virou 4, 3,5, até porque o restante da carteira está rendendo positivo. O que você vai fazer? Se o ideal para você é ter 5, ajusta isso pontualmente, tira um pouquinho da sua renda fixa, compra um pouco mais de bolsa americana, volta para 5%. É isso, tá, pessoal? Então, entenda o seu perfil. O seu perfil ele tem totalmente a ver também com o seu momento financeiro. E você vai adequando de acordo com a carteira ideal do seu perfil. Isso vai te trazer tranquilidade. Pô, e se acontecer o contrário? Se de repente a bolsa americana recuperar nos próximos 1 ano e dobrar de valor. Eu tinha 5, virou 10. Pô, 10 é muito. Talvez 10 está acima do seu perfil. Reduz isso de novo. Para de aportar, você não quer pagar imposto. Para de aportar, aporta em outras coisas. Ah, não quero pagar imposto, não vou vender. Aporta em outras coisas. Vai crescendo outra parte da carteira até ele voltar pro ideal. Mas isso vai te trazer tranquilidade, que você fala assim, cara, eu tenho um norte, eu sei o meu perfil, sei onde eu quero chegar, sei qual que é a minha carteira ideal e eu vou fazendo balanceamentos constantes. E além de deixar tranquilo e tudo mais, é uma estratégia vencedora. Tá aprovado, tem diversos estudos aí que mostram que esse rebalanceamento, ele feito... De novo, se já está adequado a estratégia para o teu perfil... esse é o ponto número 1, né, galera? Também não pega uma carteira toda torta e vai... Você rebalanceia sem pensar. Porque essa é a sua estratégia. E rebalancear sem pensar, estatisticamente, historicamente, estudos mostraram no backtest, que é a melhor estratégia. Então, por quê? Porque ora a bolsa dos Estados Unidos está mais cara, ora ela está mais barata, o Brasil está mais caro, a tua renda fixa andou muito... E você vai preenchendo esses buracos que ficam na sua carteira. E isso faz você estar sempre comprando bolsa quando ela fica mais barata e deixando de comprar quando ela está cara. Tá? Então, tá aí o segredo dessa estratégia que o Lucas Se eu puder usar uma expressão que eu gosto muito do Howard Marks, quando você começar a fazer isso, você vai perceber que você se torna um contrário aos movimentos de mercado. É muito difícil. É mais difícil. Mas se você começa a fazer os rebalanceamentos, geralmente eles vão te levar a ter um movimento contrário da manada. Se a manada tá desesperada, você tá calmo. Seja contrário da manada, ó. Não clica no dislike, clica aqui no like, ó. Pá, tarifa no like, né? Tarifa na inscrição do canal, tarifa no sininho e principalmente no compartilhamento. Isso, que é muito importante. Bom, um vídeo técnico, né, Lucas? Não que os outros não sejam, mas... 27 minutos. Tá bom. Se você chegou até aqui, então, não esquece de fazer essa tríade aí, de deixar o dedinho, inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. É porque se você aguentou ouvir sobre um assunto tão denso por 27 minutos, é porque você se interessa bastante por esse assunto. Mas também nem falamos, assim, usamos bastante alusões com... Sim, claro. Bom, inclusive, deixa no comentário aí se você tem alguma dica pra gente implementar nosso conteúdo. Pô, Marcelo, temas. Eu gosto quando vocês fazem alusões com coisas do mundo real, como da pia do banheiro, ou não gosto, né? Gosto das brincadeiras ou não gosto, e por aí vai. Então, vocês são super bem-vindos aqui no nosso canal. Para mim e para o Lucas, vou falar por ele aqui. É um prazer fazer um vídeo para os nossos investidores e disponibilizar isso para quem mais tiver valor na rede e tá transmitindo uma informação de qualidade, tá? Então... E do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Totalmente transparente. A única edição que a gente faz aqui é da capa do vídeo, o resto ele vai do jeito que a gente grava, então é cara limpa total, como se a gente estivesse com vocês na nossa mesa. Aqui, você falou de dia a dia, eu achei engraçado que todo vídeo a gente comenta. Isso a gente comentou mais cedo, né? Isso a gente comentou mais cedo. Então, coisas que são do nosso dia a dia a gente traz para vocês aqui. Sim. Tá? É isso. Um abraço, pessoal, e... Otimize seus investimentos longe das tarifas. É isso aí. Abraço.